Bom, galera, na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo 14 do livro, que vai envolver a parte de polímeros, ok? Vamos começar a falar um pouquinho de polímeros, tá? Hoje eu vou dar só uma introduçãozinha leve para vocês, e aí depois, até porque a galera tá em outra aula ainda, tá na lista ainda, focado, aí na quarta-feira a gente fala um pouquinho mais sobre isso aqui, tá bom? Bom, como eu disse, materiais de engenharia é a matéria que envolve os materiais cerâmicos e os materiais polímeros, né? Ciências dos materiais é os materiais metálicos. E materiais de engenharia é os não metálicos, que vai ser os polímeros e os cerâmicos, tá? E aí, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre os polímeros. Aí, na aula de hoje, a gente vai dividir para fazer uma introdução. Vai falar sobre as moléculas de hidrocarbonetos, as moléculas poliméricas, a química das moléculas dos polímeros e também vamos falar um pouquinho sobre peso molecular. Bom, introdução. Os polímeros que ocorrem naturalmente, que são aqueles derivados de plantas e animais, têm sido usados há muitos séculos. Esses materiais incluem madeira, borracha, algodão, lã, couro e seda. Outros polímeros naturais, como proteínas, enzimas, amidos e celulose, são importantes em processos biológicos e fisiológicos nas plantas e nos animais. As modernas ferramentas de pesquisa científica tornaram possível a determinação das estruturas moleculares desse grupo de materiais, bem como o desenvolvimento de inúmeros polímeros, que são sintetizados a partir de moléculas orgânicas muito pequenas. E aí, muitos plásticos, borrachas, materiais fibrosos que não são úteis, são polímeros sintéticos. De fato, desde o término da Segunda Guerra Mundial, o campo dos materiais foi virtualmente revolucionado pelo advento de polímeros sintéticos. Cara, já é muito normal a gente ver polímeros substituindo até mesmo metais em muitas aplicações, tá? Tanto é que na A1 vocês me fizeram um trabalho de um cerâmico substituindo um metálico. Na A2 vai ter um trabalho de um polímero substituindo um metálico, tá? Porque é isso que nós temos que focar em estudar mesmo, sabe? Quais são as aplicações desses polímeros? Onde eu posso usar um polímero em substituição ao metálico? Antigamente, quem imaginava que lataria de carro ia ser feita de material polimérico? Ninguém, né? E aí começou a vir isso para deixar os carros mais leves na Fórmula 1. Hoje em dia, até os carros de uso comum tem muita parte que antes era metálica, que hoje é polimérica. Eu mesmo tinha um Renault Scenic, que tinha uma parte na lateral dele, né, ali à frente um pouquinho da porta do motorista, mas assim, a lateral, na lateral do capô, né, aquela parte que fica em cima da roda, em outros carros aquilo costuma ser metálico. No Renault Scenic já é plástico aquilo, você encosta e até toma um susto, né? E aí está sendo aplicado em muitas e muitas situações mesmo, né? Os materiais sintéticos, eles podem ser produzidos a baixo custo e suas propriedades podem ser moldadas a valores que tornam muitos deles superiores a seus análogos naturais. Em algumas aplicações, peças metálicas de madeira foram substituídas por plástico. Madeira, então, cara, madeira ela foi muito substituída. Muito mesmo. Até por causa da vida útil da madeira, né? Hoje em dia, cara, você vê uma casa com portas e janelas de madeira é algo assim que tem sido cada vez mais raro, né? Eles têm substituído as janelas, principalmente as janelas, por janelas de alumínio e vidro. Cada dia mais normal. Então, as madeiras elas têm sido muito substituídas em várias aplicações. E aí uma coisa interessante dos plásticos é porque eles têm propriedades satisfatórias e podem ser produzidos a custos muito baixos.
Como ocorre com os metais e as cerâmicas, as propriedades dos polímeros são relacionadas de maneira complexa com os elementos estruturais desse material. Esse capítulo explora as estruturas moleculares e cristalinas. O capítulo 15, que é o seguinte, vai falar sobre, que tem como título, características, aplicações e processamento de polímeros. Vai discutir a relação que vai ter entre essa estrutura e algumas das propriedades físicas e químicas, juntamente com as aplicações típicas e os métodos de conformação. Tá? Vamos ver agora como que é a questão da molécula dos hidrocarbonetos. Uma vez que a maioria dos polímeros é de origem orgânica, vamos fazer uma breve revisão dos conceitos básicos relacionados às estruturas de suas moléculas. Para começar, muitos materiais orgânicos são hidrocarbonetos, né? Ou seja, são compostos de hidrogênio e carbono. Além disso, as ligações intramoleculares são covalentes. Cada átomo de carbono possui 4 elétrons que podem participar de ligações covalentes, enquanto cada átomo de hidrogênio possui apenas um elétron de ligação. Uma ligação covalente simples existe quando cada um dos dois átomos da ligação contribui com um elétron. E aí tem o esquema da figura 2.12 que mostra uma molécula de metano, H2, as ligações duplas e triplas entre dois átomos de carbono envolvem o compartilhamento de dois e três pares de elétrons, respectivamente. Tá? E aqui mostra, né? Essa aqui é o metano, esse aqui é o etileno, forma química C2H4. Cada carbono faz 4 ligações, no caso aqui, eles fazem uma ligação dupla entre eles e formando uma ligação simples com cada um de 4 oxigênios, hidrogênio, tá? Aqui embaixo você já tem um acetileno, que é um C2H2. Para isso, é necessário que a ligação entre os dois carbonos seja tripla e aí sobra só um átomo para fazer ligação com o hidrogênio, tá? Então aqui as estruturas são hidrocarbonetos que formam um polímero muitas vezes. As moléculas com ligações covalentes duplas e triplas são denominadas insaturadas, isto é, cada átomo de carbono não está ligado ao número máximo possível de 4 átomos, possível de outros átomos. Portanto, é possível outro átomo ou grupo de átomos se ligar-se à molécula original. Além disso, em um hidrocarboneto saturado, todas as ligações são simples, nenhum átomo adicional pode unir-se à molécula, sem a remoção de outros átomos já ligados. Alguns simples pertencem à família das parafinas, que é o metano, o etano, o propano e o butano. CH4, C2H6, C3H8 e C4H10. Então, o que é esse negócio de ser... E aqui eu tenho aqui as principais, né? Metano, etano, propano, tem butano, pentano e hexano. Por que não tem aqui, professor, o desenho deles? Porque só vai continuar aqui, ó. O butano, eu vou tirar esse H, vou colocar um C e mais 3H. O pentano, mesma coisa, um C mais 3H. E o hexano, a mesma coisa. Na verdade, é mais 2H que adiciona, né? Porque você vai locomover esse para cá. E essas são saturadas. Você não consegue mais colocar nada, nenhuma molécula aqui. Agora, essa aqui não. Essa aqui, por exemplo, se eu quiser, por que ela não é considerada saturada? Eu posso quebrar essa ligação, fazer mais uma ligação para cá, botar um H aqui, um H aqui, e aí esse etileno vira um etano. Esse etileno vai virar aí um etano, né? Então, assim, eu consigo colocar outra coisa ainda. Basta eu acabar com romper essa ligação aqui e fazer 2 novas ligações com outros de hidrogênio ou até mesmo outra coisa aqui, tá? E por isso que é chamada insaturada. Quando tem ligação dupla ou tripla, é insaturada. Quando tem só ligação simples, é saturada, ok? E aí, no caso dos policarbonatos aí, desses componentes aí, a gente chama esses compostos saturados
só compostos de carbono e hidrogênio de parafínicos, tá? Que tem do tipo CN e H2N+2, ok? Aqui não está apresentado, mas aqui é o butano, beleza? Aqui é o butano, ok? 4 carbonos e 10 hidrogênios, que é o butano aqui, beleza? E aí, existe uma coisa chamada isomerismo. O que é o isomerismo? É quando você tem outros elementos que possuem a mesma fórmula química, né? Aqui possui o mesmo C4H10, mas é feito de uma maneira diferente, tá? Você tem uma ligação aqui de um carbono com carbono, e aí você acaba sendo um pouco diferente aqui. E aí vira C4H10 do mesmo jeito. 3, 6, 9, 10. Tá bom? Então, do mesmo jeito você tem ali isso aí, quando você consegue ter duas estruturas diferentes com a mesma fórmula química molecular, isso é chamado de isomerismo. E aí, interessante é que algumas propriedades físicas, elas dependem desse estado isomérico. Por exemplo, a evolução para o butano são menos meio e menos 12,3. Para o butano normal e para o isobutano. Então, variou o ponto de ebulição só com você ter variado o arranjo, né? E aí, vários outros números orgânicos, muitos dos quais são envolvidos nas estruturas de polímeros, os mais comuns são representados na tabela 14.2. R e R' representam grupos orgânicos, tais como CH3, C2H5, C5H, C6H5, que é o metil, etil e fenil. E aqui é a tabela. Ok? Aqui é a tabela. Tá? Onde você tem ROH. Lembrando que o R pode ser o CH3OH. Isso aqui é um álcool metílico. Você tem o éter, né? Os éteres são do tipo ROR', ou seja, tem um composto orgânico aqui do outro lado e um O no meio. Tá? Beleza? Aqui você tem o ácido. Um ácido ele tem uma ligação dupla com O. Um OH aqui e aqui vai ter um composto qualquer, ok? Os aldeídos, a diferença deles é que tem 2H e O, sendo que um H desse pode ser substituído por um R, né? Então aqui eu podia até ter um CH3 também, tá? Então esse H aqui, esse R aqui podia ser qualquer coisa. Então aqui é composto só de carbono e hidrogênio, é claro. E o fenol, que é um R com uma fenila. Isso aqui é chamado fenila, tá? Isso aqui é o quê? São 6 carbonos e 5 hidrogênios, tá aqui, ó. 6 carbonos, 5 hidrogênios, é a fenila. Esse é o símbolo dela, um hexágono com um círculo no meio. E o que ela significa? São ligações duplas e simples alternadas e um H em cada carbono, né? Aqui só não pode ter um H também, senão fecharia. Aqui geralmente é a ligação para fazer com outra, onde ele vai entrar. Então, esses aqui são alguns dos hidrocarbonetos comuns, ok? Tudo coisa que você já estudou no ensino médio, mas é óbvio que é bom te lembrar. Então, esses aqui são alguns tipos dos hidrocarbonetos que nós conhecemos. Bom, as moléculas dos polímeros são gigantescas em relação às moléculas dos hidrocarbonetos discutidos até aqui. E por causa desse tamanho, elas são chamadas com frequência de macromoléculas. Em cada molécula, os átomos são ligados entre si por ligações covalentes interatômicas. E para os polímeros com cadeias de carbono,
A estrutura de cada cadeia é uma série de átomos de carbono. Muitas vezes, cada átomo de carbono se liga por ligações simples a dois átomos de carbono adjacentes, um em cada lado, que pode ser representado esquematicamente em duas dimensões, da seguinte maneira. Então, geralmente você tem uma sequência de carbonos, um carbono ligado a outro, e deixando sempre duas ligações para fazer ou hidrogênio ou outra coisa que for necessário. Cada um dos dois elétrons de valência restantes pode estar envolvido em ligações laterais, com átomos ou radicais que sejam posicionados adjacentes à cadeia. E aí, obviamente, também são possíveis ligações duplas, tanto na cadeia quanto nos laterais. Essas longas moléculas são compostas por entidades estruturais chamadas unidades repetidas, que se repetem sucessivamente ao longo da cadeia. O termo monômero refere-se à pequena molécula a qual, a partir desse polímero, é sintetizada. Dessa forma, monômero é a unidade repetida, significam coisas diferentes. Mas, algumas vezes, o termo monômero ou unidade monomérica é empregado em lugar do termo mais apropriado, que seria unidade repetida. Então, por exemplo, vamos falar das químicas das moléculas dos polímeros. Vamos considerar novamente o etileno. Certo? O etileno, que é um gás a temperatura e pressão ambientes, que apresenta a seguinte estrutura molecular: C2H4. Ok? Se o gás de etileno ele reagir sobre condições apropriadas, ele poderá se transformar num polietileno, que é um material polimérico sólido. Esse processo começa quando um centro ativo é formado pela reação entre o iniciador e o catalisador. E o monômero etileno, como está a seguir. Então, esse aqui é o etileno. Então, a reação de um catalisador com o etileno forma esse camarada aqui. Qual é a diferença desses dois? A ligação que era dupla passou a ser simples e liberou um espaço aqui. Que aí você pode ter um outro etileno, né? E pode ter tantos outros etilenos. Daí o nome, polietileno. E aqui mostra, né? Tá vendo? E aí coloca mais um etileno no meio. Entendeu? Mais um etileno no meio. E vai colocando. Tá? E a cadeia polimérica ela forma pela adição sequencial de unidades monoméricas. E é transferido para cada monômero terminal sucessivo, conforme esse monômero se liga à cadeia. E aí você tem aí o resultado final, após uma adição de muitas unidades de etileno, é a molécula do polietileno. Uma parte de uma dessas moléculas é a unidade repetida, são mostradas na figura 14.1a. A estrutura da cadeia do etileno pode ser representada por CN, que é a quantidade de vezes, ou CH2-CH2N. Então, aqui, ó, essa é a unidade repetida. Como que é a configuração? Carbono, hidrogênio, hidrogênio. Então, essa unidade repetida ela pode se repetir várias e várias vezes, tá vendo? Então, aqui você percebe, ó, que é uma unidade repetida, e por aí vai. Unidade repetida, e assim vai. Sempre repetindo. Beleza? São repetidas até no zigue-zague, né? São colocados entre parênteses e o subscrito N ela vai indicar quantas vezes essa unidade vai se repetir. Na figura 14.1a, que é essa aqui, ela não está correta, não está estritamente correta. No sentido que o ângulo entre os átomos de carbono não é um ângulo de 180 graus, mas, em vez disso, está próximo de 109 graus. 109, 109,5. Um modelo tridimensional mais preciso é aquele em que os átomos formam um padrão de zigue-zague. Então, essa aqui, o que está dizendo? Não é correto falar isso, só representa mesmo pelas moléculas. Mas o correto em representação é esse aqui, ó, o ângulo de 109 graus, não de 180, formado entre cada estrutura de carbono. Tá? O comprimento da ligação CC é de 0,154 nanômetros. Nessa discussão, a representação das moléculas de polímeros é simplificada pelo uso do modelo de cadeia linear.
Então, esse cara aqui é chamado modelo de cadeia linear, ele é muito utilizado, por ser mais simples. Evidentemente, é possível ver também estruturas poliméricas com outros grupos químicos, como o monômero tetrafluoroetileno, CF2F2, que pode se polimerizar e formar o politetrafluoroetileno, tá? Então, em vez de um H, você vai ter um flúor no lugar do H. Esse polímero também tem o nome de Teflon. Vocês já ouviram falar, né? Teflon pertence à família chamada de fluorocarbonos. Também tem o monômero cloreto de vinila, que é o CH2CHCl. Então, assim, o que aconteceu? Você pegou o etileno e trocou um hidrogênio por um cloro. Aí virou cloreto de vinila. E aí, quando você faz a polimerização, você tem o policloreto de vinila, conhecida como PVC. Polímero muito comum, muito utilizado no nosso dia a dia, tá? Então, eu já falou de dois polímeros conhecidos que se baseiam nessa estrutura aqui. Só que esse é o polietileno. Aí, se você troca os 4 Hs os 4 hidrogênios de cada estrutura repetida, por um flúor, você obtém o politetrafluoroetileno, que é o Teflon. E se você substitui, em vez de os 4 por 4 flúor, substitui um só hidrogênio por um cloro de cada unidade repetida, você vai passar a ter o policloreto de vinila, que é o famoso PVC. Tá? Alguns polímeros podem ser representados da seguinte forma genérica: HHHR. Esse R pode ser tanto um átomo, H ou Cl, né, que no caso H seria para o polietileno e o Cl para o PVC, ou um grupo orgânico, como CH3, C2H5 ou o fenil, que é o C6H5. Quando o R representa o grupo CH3, o polímero é o polipropileno. As estruturas das cadeias do PVC e do polipropileno também estão representadas na figura 14.2. Então, aqui, ó, isso aqui é o Teflon, né? Que é o politetrafluoroetileno, onde eu tive os 4 átomos de hidrogênio substituídos por cada um átomo de flúor. Aqui é o PVC, policloreto de vinila, onde um átomozinho de hidrogênio foi substituído por um átomo de cloro. E aqui eu tenho polipropileno, né? Onde um átomo de hidrogênio foi substituído por uma molécula de CH3, tá? E essa primeira aqui é o polietileno, aqui nessa figura, tá? A tabela 14.3 ela vai listar unidades repetidas para alguns polímeros comuns, beleza? Que é essa tabela aqui, ó. Até dividir ela em duas porque ela é grande. Polietileno, policloreto de vinila, politetrafluoroetileno, que é o Teflon, polipropileno e o poliestireno, que é onde você tem aqui um fenil. Esse aqui é um C5H6, é um fenil, né? Aí você tem o polimetacrilato de metila, que aí você substituiu um H por um CH3 e um outro por um C-OCH3. Tem o fenolformaldeído, tem o polihexametileno adipamida, que é o nylon 6.6, que é bem mais complexo aqui, né? E aqui você vê que ela já está fechada já. Tem isso aqui 6 vezes, é NH, aí tem 6 vezes, aí tem o NH, COO, C 4 vezes COO. Não faz uma ligação. Ah, não, aqui dá para fazer umazinha ainda com...
Aqui dá para fazer também. O N faz 3 ligações, então isso aqui pode acontecer na unidade repetida. Aqui tem o politeraftalato de etileno, que é um poliéster, o famoso PET, né? E aí você tem um fenil aqui no meio, né? Aqui você tem um etileno aqui. E tem o policarbonato, né? Que você tem oxigênio, fenil, carbono com 2 ligações com CH3, outro fenil, um oxigênio de novo, um carbono tudo a hora, tá? São então as unidades mais usadas e conhecidas. Quando todas as unidades repetidas ao longo de uma cadeia são do mesmo tipo, o polímero resultante é chamado homopolímero. Cadeias podem ser compostas de 2 ou mais unidades repetidas, formando o que é denominado copolímero. Então, assim, se sempre for o mesmo unidade repetida, é homopolímero. Se tiver diferentes unidades, aí vai ser o copolímero. Então, professor, nessa aqui, por exemplo, eu posso considerar que isso aqui é um copolímero? Não, porque essa aqui é a unidade repetida. Tá? Então, não, isso aqui é um polímero. Ou um polímero. Agora, se tivesse uma dessa aqui e uma dessa aqui no meio também, aí seria copolímero. Beleza? Os monômeros, discutidos até o momento, eles apresentam uma ligação ativa que pode reagir para formar 2 ligações covalentes com outros monômeros, formando uma estrutura molecular bidimensional, em forma de cadeia, como foi indicado anteriormente para o etileno. Esse tipo de monômero é denominado bifuncional. Em geral, a funcionalidade é o número de ligações que um dado monômero pode formar. Por exemplo, monômeros como fenolformaldeído são trifuncionais. Eles têm 3 ligações ativas, a partir das quais resulta uma estrutura molecular tridimensional em rede. Ou seja, esse camarada aqui, eu acho que é o único da tabela, ele é o fenolformaldeído bactelite, ele é trifuncional, porque ele faz 3 ligações. Tá? E aqui, se eu tivesse um outro monômero aqui do lado, o que aconteceria? Estaria aqui, ó. CH2 com metila aqui no meio, né? Aí aqui teria um CH2 de novo. E aqui teria um CH2. Não fechou a conta. O que eu teria que fazer? Botar um terceiro aqui embaixo, aqui, ó, para unir com esse e com esse. Aí fecha, vai fechando. Então vai formar uma rede tridimensional e não só bidimensional, tá? Então forma uma rede tridimensional. Já aqui forma uma rede que ela vai só trabalhar em linha, né? Beleza? Bom, e agora para fechar o de hoje, vamos falar sobre peso molecular. Peso molecular. Os polímeros com cadeias muito longas são observados pesos moleculares elevados. Durante o processo de polimerização, nem todas as cadeias crescem até o mesmo comprimento. Isso resulta numa distribuição de comprimentos de cadeias ou de pesos moleculares. Normalmente, um peso molecular médio é especificado, o qual pode ser determinado pela medição de várias propriedades físicas, tais como viscosidade e pressão osmótica. Existem várias maneiras pelas quais o peso molecular médio pode ser definido. O peso molecular numérico médio, MN, é obtido dividindo-se as cadeias em diversas faixas de tamanho, e então determinando-se a função numérica de cadeias em cada faixa de tamanhos, de acordo com a figura 14.3.
Aqui está a figura 14.3. Olha como que é a figura. Então, assim, você tem um peso molecular, tá? Que é uma faixa. Então, assim, de 5 a 10, você tem a fração de 0, uma fração do número, né? Aqui tem fração do número e fração do peso. Então, a fração do número vai estar de 0,05. De 10 a 15, 0,16, mais ou menos. E por aí vai, tá? São distribuições hipotéticas. E o peso molecular numérico médio é pela fórmula somatório do XI/MI. Estatística pura, tá? Em que MI é o peso molecular médio, no meio da faixa de tamanhos, e X é a fração do número total. O peso molecular ponderal médio baseia-se na fração dos pesos das moléculas das várias faixas de tamanho, e é calculado em relação somatório de WI/MI, onde MI é o peso molecular médio e WI é a fração em peso das moléculas. A única diferença é que é a mesma fórmula, só que uma vai usar essa gráfico e outra vai usar esse gráfico, tá? Cálculos tanto para o peso molecular numérico quanto para o peso molecular ponderal são feitos no problema 14.1, que é o que a gente vai fazer. Uma distribuição típica de pesos moleculares, juntamente com esses pesos médios, está na figura 14.4. Então, aqui mostra, ó, uma quantidade de polímero, peso molecular, e aqui é o peso numérico médio, e aqui é o peso ponderal médio, tá? E uma forma também alternativa de expressar o tamanho médio da cadeia de um polímero pelo seu grau de polimerização, GP, o qual representa o número de médio de unidades repetidas em uma cadeia. O GP está relacionado com o peso molecular numérico médio da equação. GP é igual ao peso molecular médio numérico dividido por M, tá? Onde M é o peso molecular da unidade repetida que você consegue determinar, né, por tabela periódica, beleza? Então vamos fazer isso aqui para nós encerrarmos nossa aula e deixar vocês ir com um tempinho para poder trabalhar nas listas. Bom, assuma que as distribuições da figura 14.3 sejam para o PVC. Para esse material, calcule A, o peso molecular numérico médio, B, o grau de polimerização e C, o peso molecular ponderal médio. Vamos fazer? Eu fiz essa tabelinha aqui para ajudar. Quais são as faixas? Vamos pegar aqui nessa primeira tabela. Eu vou até fazer um negócio aqui bem bolado para ficar mais fácil. Vou copiar isso aqui. Vou deixar aqui, ó, por enquanto. Aí eu vou mexendo devagarzinho aqui. Aqui mesmo que eu só bato um e volto um, fica mais fácil. Depois eu apago. Então olha aqui, vai ser assim, ó. Por exemplo, quais as faixas? De 0 a 5 não tem nada, né? Então nem vou pegar de 0 a 5 não. Vou pegar de 5 a 10, mas aqui, ó, peso molecular 10 ao cubo grama por mol. Então, vou pegar 5 a 10. Olha a faixa. 5 até 10. Depois tem 10 até 15. 15 até 20. 20 a 25. Deixa eu ver até onde que vai. 25 a 30 até 40 vai. 25 a 30. 30 a 35 e 35 a 40. Essas são as faixas, não é? Aqui você vai pegar, vai tirar a média de cada uma delas aqui. Qual é a média de 5 e 10? 7,5.
Qual é a média de 10 e 15? 12,5. E vai só continuando. 17,5. 22,5. 27,5. 32,5 e 37,5. Ok? Qual é o XI? Só ler aqui, ó. De 5 a 10 é 0,05. Só leitura. 0,05. De 10 a 15, tá dando mais ou menos aí, ó. Aqui no meio, cara, não sei não. Deixa eu fazer um bem bolado aqui, rapidinho, só para poder tentar entender aqui. Só para fazer uma leitura mais fiel aqui. Deixa eu pegar aqui o negócio, fazer uma... Isso vai dar certo aqui. Gambiarra, tá, gente? Eu não gosto muito não, mas... Fazer a gambiarra aqui. Oito. Ah, tá dando certo, não. Deixa eu fazer uma gambiarra aqui, então. Ó. Só para fazer uma aferição mais certinho. Seria uma forma aqui qualquer. Isso é gambiarra, tá, gente? Mas todo bom engenheiro precisa de uma gambiarra. O tamanho dela, ó, 4,66. A altura dela é 4,66. Beleza? Eu vou diminuir a altura dela até chegar aqui, ó. Era 4,66. Passou a 1,8. No caso, eu diminuir aí 2,16. Ah, então aqui tá dando mais ou menos 0,6 aqui, ó. Gambiarra mesmo, tá dando, vai dar 0,16 aqui. Tem que apelar porque a gente sabe usar. É lógico, se você achar aproximado, não tem problema nenhum. Mas eu quis calcular direitinho aqui. Já que é 0,16. De 10 a 15. De 15 a 20. Vamos calcular aqui? Isso aqui está dando mais ou menos 0,2. Então, eu vou dar 0,22. Tá? Aqui eu vou colocar 0,22. Aqui tá menos que 0,2. Então, 55. E aqui tá dando 3,15. Tá dando 0,7 mais ou menos. Então, 0,27. 20 a 25 é 0,27. De 25 a 30, tá dando aqui, ó. Total é 64. Tá muito próximo, vou considerar 0,2. Tá bem quase que alinhado. Vou considerar 0,2 mesmo.
Beleza? E agora vamos olhar quanto está dando. Está dando aqui o de 30 a 35. 4,7, né? 4,7 é o total, mas está dando 3,77, é só dividir. Está dando 0,8 mais ou menos. Então aqui é 0,08. Aqui na última aqui, está dando aproximadamente 0,2. Tá? É lógico, são valores aproximados, tá, gente? É lógico. E outra coisa que tem que fazer é o seguinte: você tem que somar tudo. Tem uma coisa errada aí. Aqui não é 0,2, mas 0,02. Deixa eu corrigir aqui, senão vai dar ruim pro meu lado. Por coincidência, quando eu somo tudo, tá dando exatamente 100. E de fato, tem que dar 1. Isso aqui tem que dar 1. Tá dando 1. Tá? Esse que eu li correto. Tá? Essa soma tem que dar 1. Agora eu vou multiplicar esse vezes esse. 7,5 vezes 0,05. Tá dando 0,375. Aqui tá dando exatamente 2. Aqui tá dando 3,85. Fiz 0,27. Aqui tá dando 6,075. Aqui tá dando 5,5. Aqui tá dando 2,6. E aqui tá dando 0,75. Ok? E eu sei que o peso médio é igual ao somatório de xi vezes fi vezes mi, no caso aqui, né? Só somar isso aqui tudo. Tá dando 21,15. Então esse peso é igual a 21,15 gramas por mol. Então o peso está dando 21,15 gramas por mol. Ok? Esse é o nosso peso molecular. Pediu na letra A. A letra A é o peso molecular, que vai ser igual a beleza. Só para aproveitar aqui depois. Então aqui vai ficar essa letra A. Letra A. Letra B. Ele pede na letra B o grau de polimerização. Ele pede o GP. Eu sei que o GP é igual a Mn dividido por M. M é a massa molar da célula unitária. E ele foi o PVC. PVC é carbono, carbono, H, H,
HCl. Então, qual é o peso molecular disso? Vamos calcular? Carbono é 12, né? Tô sem. Ah, não, eu tenho um apostila de ciências aqui que vai ter tabela periódica. Calma aí, tá aqui. Deixa eu ver se eu acho tabela periódica aqui nessa apostila de ciências. Deveria ter aqui. Eu achei que teria uma tabela que eu não tenho. Mas enfim, eu sei que o peso molecular do hidrogênio é 1, do carbono eu acho que é 12. Deixa eu conferir, calma aí. Tabela periódica. Peso molecular de cada um tem que pegar. Ah, aqui ficou menorzinho. Ah, que assim. Ah, pronto. Seguro já foi melhor. Aqui dá pra ver. Espero que dê. Cloro é 35,5. Carbono é 12. Hidrogênio é 1. Então, qual vai ser o peso molecular? Eu tenho 1 cloro, então é 1 vezes 35,5 mais 2 vezes 12 mais 3 vezes 1. Isso aqui está dando 24, 27 com 35,5, 62,5 gramas por mol. Então, vou botar 62,5 gramas por mol e vai calcular esse como sendo 0,3384. Esse é o nosso grau de polimerização. E agora, por fim, eu quero saber qual é o valor do meu... Ele pede o peso ponderal, né? A média ponderal, tá? Peso molecular ponderal. Que aí usa a mesma tabela, só que vai ser o WI e não em vez do... Vai ser o WI em vez do XFI, tá? Então vamos fazer aqui, negócio bacana, só para ficar mais bonitinho aqui. Tá. Beleza? Prontinho. Deixa eu pegar a imagem aqui que eu tenho, né? Que é essa imagem aqui. Tá? Vou deixar ela aqui por enquanto. Fração do peso das moléculas agora. Eu só cometi um erro grave aqui, tá, gente? Vou corrigir com vocês aqui. Esse valor que eu achei aqui tá errado, né? 7,5 não. Porque ele fala que peso aqui, ó, é 25 vezes 10 ao cubo. Então, desculpa mesmo, não é 21,5. É isso aqui. Então, eu errei bonito aqui, vai dar só uma coisinha aqui. Tá? Não é 20, esse valor aqui faltou 10 ao cubo. Então, vai ser
vezes 10 ao cubo, vezes 10 ao cubo, vezes 10 ao cubo, que é igual a 338,4, tá? Só conferir com se está batendo. Fax virtual. Mais lento que tudo. É isso mesmo, 338, tá? E agora vamos fazer para cá, WI. Olhando sempre essa imagem aqui, ó. WI. De 0 a 5 não tem, de 5 a 10 vou considerar 0,02. 5 a 10 vou considerar 0,02. E 10 a 15, 0,1. Aqui eu vou considerar 0,19. 0,19. Aqui eu vou considerar de 20 a 25, 0,3. De 25 a 30. Vou colocar um 0,6 aqui. 6 não, 0,26, né? 0,26. De 1,3, mais ou menos, 0,13. E aqui na última aqui eu vou considerar o mesmo 0,02 lá de cima. Mais ou menos isso aqui. Deixa eu ver se o livro considerou parecido com o meu. 0,2, 0,10, mesma coisa. Aqui ele considerou 0,18, tá? 0,29 em vez de 30. 26, 13, 2. Só para poder ajustar com o livro, para ficar batendo com o livro. Tá? E aí agora, a soma dá 1, né? Agora eu vou fazer o produto. Então vai ficar 7,5 vezes 0,2 está aqui, ó. 150. Não. E aqui já deixou vezes 10 ao cubo, né? Eu esqueci na outra. E já vou fazer a conta com 10 ao cubo ficar melhor. Aqui vai dar 150, né? 150, 1.250, 3.150, 6.525, 7.150, 4.225 e 750. Somatório disso aqui tudo está dando 23.200. Pronto. Letra C. Qual é a média ponderal pelo MP, né? Vai ser a somatório de XI WI, que é igual a 23.200 gramas por mol. Beleza? Então, galera, por hoje que eu tenho que passar para vocês é isso, tá? Essa partezinha de polímeros, ok?
não esqueçam de vocês